Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar algo para vocês. Estava pensando em comentarmos sobre os 7 primeiros dias que a Bíblia fala sobre dias da criação, mas falar sobre eles dentro das tábuas sumerianas, claro, seguindo também os textos em hebraico. Falar ali quando os Elohim chegaram na terra, como que foi aquela separação dos dias, separação ali das ervas, como foram criados. Mas eu gostaria de fazer uma live e que essa live fosse pelo menos um domingo por mês, por volta das 16 horas ou 18 horas. E com isso, eu peço a vocês que comentem se realmente é um dia legal para todos, se é um horário acessível, e deixe nos comentários para que nós possamos saber se realmente todos vão estar presentes. A live seria legal porque vocês vão poder tirar as dúvidas ao vivo, mandar as perguntas e receber ali diretamente as respostas. Gostaria também de dizer para vocês que nós falamos em já entrarmos sobre Noé, só que não vamos entrar ainda para falar sobre ele dessa vez, porque existe algo nas tábuas sumerianas que não se encontra na Bíblia e que isso nós temos que passar. É sobre Gauso. Como que Gauso fez antes de Noé ser o escolhido. E falarmos sobre essa figura vai dar para entender como que os Elohims, eles foram embora antes da grande calamidade, coisa que a Bíblia não fala. E vamos entrar sobre isso para aprofundarmos nos outros vídeos a respeito das escrituras hebraicas e realmente entender tudo o que está acontecendo. Só que antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no Zap ou aqui no YouTube, não esquecendo a sua cidade e o seu estado. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. No vídeo anterior, nós vimos que a grande calamidade seria inevitável. E o que Enlil faz? Enlil faz aquilo que as religiões ensinaram todos a fazer hoje, porque isso veio das tábuas sumerianas. Tem uma dificuldade, clame aos céus. É assim que Enlil faz. Enlil entra em contato com a cidade celestial, a cidade do ouro, Nibiru, e ali avisa Anu e os conselheiros sobre o que está acontecendo. E naquela reunião celestial, Anu e o conselho manda a seguinte resposta. Assim diz as tábuas sumerianas. O rei e os seus conselheiros tomaram uma decisão: preparar-se para evacuar a terra e Lamo, Marte. No Abizu, fecharam-se as minas de ouro. Dali foram os Anunnakis até o Edim. No Bat Tibira, cessou-se a fundição e a refinação. Todo o ouro se enviou a Nibiru. Vazia, disposta para evacuação, uma frota de rápidos carros celestes retornou à Terra. Em outras palavras, Nibiru manda a seguinte resposta: cessem todos os trabalhos. Saiam de Lamo, Marte. Cessem todos os trabalhos também na Terra. Fechem as refinarias, fechem a fundição. Para tudo. E ali é hora de evacuar. E diz a tábua sumeriana que os Anunnakis, eles começam a ir para a cidade do Edim. Eles começam a se aglomerar porque alguma coisa vai acontecer. Está um decreto, está determinado uma evacuação. Mas ainda não tinha sido decretado realmente sobre tudo o que ia acontecer. Não tinha sido revelado detalhes aos Anunnakis. E eles ali na cidade de Edim, que é a mesma cidade onde existia o jardim de Edim, eles estão esperando o que vai acontecer. Mas e os terrestres? Os terrestres serão entregues à sua própria sorte. Só que eu quero que você imagine os terrestres vendo os seus líderes, aqueles que eles adoravam e veneravam como se fossem os seus deuses, todos indo e falando sobre uma calamidade e que eles vão meter o pé. Ali diz a tábua sumeriana que os carros de fogo, ou os carros celestiais,
começam a chegar em Sipar, começam a chegar no local de aterrissagem. E os terrestres, com dores, com febres, com doenças, com fome, sem saber o que fazer e sem ter uma resposta digna do que está acontecendo, vê aquela aglomeração. Quando os seus mestres fossem embora, desespero seria o único nome que eles poderiam se agarrar. Eles não saberiam como se proteger. Só que algo acontece. Diz a tábua sumeriana que nem os Elohims estavam esperando o que iria acontecer. E em um dos carros de fogo desce alguém. E assim diz as tábuas sumerianas. Foi então quando um dos carros celestiais saiu um Anunnaki, de cabelo branco. Gauso, grande conhecedor, era seu nome. Com um passo majestoso se dirigiu até Enlil. Lhe apresentou uma mensagem selada de Anu. Sou Gauso, emissário plenipotenciário do rei e do conselheiro, disse a Enlil. Então de um dos carros que estava chegando sai Gauso, um homem de cabelo branco, com passos majestosos. Aquele semblante, um semblante real, chega até Enlil e se apresenta. Diz ele ser o mensageiro de Anu, o rei da cidade celestial. Entrega para Enlil uma mensagem selada. Enlil confere aquele selo e realmente é do rei Anu. Enlil coloca aquela mensagem dentro do decodificador e assim diz a mensagem. Gauso fala em nome do rei e do conselho. Suas palavras são minhas ordens. Enlil treme diante daquelas palavras. Aquele rei que estava dando ordens simplesmente como o todo-poderoso da terra, agora recebe um mensageiro. Esse mensageiro está falando em nome do rei. E Gauso vira para Enlil e diz o seguinte: olha, eu tenho um segredo para contar a vocês sobre a evacuação. Mas chame Enki, chame Neymar, porque nós três temos que falar em segredos sobre tudo o que vai acontecer. E diz a tábua sumeriana que Gauso começa a dizer que desde que Dumuzi chegou a Nibiru, muitas coisas diferentes aconteceram. E assim diz as tábuas sumerianas. Seus corpos já não se habituaram aos ciclos de Nibiru. Seu sonho estava alterado. Sua visão falhava. A força da rede do Nibiru pesava seus passos. Suas mentes também se viram afetadas, dado que seus filhos eram mais velhos que os seus pais, aos que haviam deixado. Dado que os seus filhos eram mais velhos que os seus pais, aos que haviam deixado. A morte, meus camaradas, chegou com rapidez aos retornados. Por isso estou aqui, para lhes advertir. O que significava aquela mensagem? Deu ruim, parceiro. Aquele Enlil que estava todo pomposo, que iria voltar para Nibiru, agora Gauso diz o seguinte: olha, vocês não vão poder voltar, porque aqueles que ficam muito tempo nessa terra, quando eles voltam a Nibiru, eles estão acabados. Os ciclos de Nibiru, a pressão que existe na gravidade de Nibiru faz com que as suas vistas tremam, as suas mãos tremam. Vocês não conseguem raciocinar direito. Os seus passos, vocês andam como se tivesse uma pressão sobre os seus corpos e a morte é o que eles esperam. Se vocês voltarem para Nibiru, vocês vão morrer. Pavor total entre Enlil, Enki e Neymar. Eles não estavam esperando isso. Enlil estava esperançoso de voltar à sua cidade, mas agora ele recebe um decreto: vocês não vão voltar, vocês vão ter que se virar. Enlil, aquele que nunca concordava com nada, aquele que decidiu destruir os Adapitas, decidiu deixar os Adapitas para trás, decidiu deixá-los presos e sem misericórdia, agora estava como eles. E assim diz as tábuas sumerianas. Enlil foi às nuvens. Antes os terrestres se estavam fazendo como nós. Agora nós nos temos feito como os terrestres, para ficar prisioneiros neste planeta. Toda a missão se converteu em um pesadelo. Com Enki e seus terrestres como senhores, acabaremos sendo escravos. Gauso escutou com compaixão a explosão de Enlil. Enlil agora estava provando do seu próprio remédio. E mesmo Enlil insatisfeito, porque ele era o senhor da terra, ele era o senhor do mandato, ele mandava em tudo aqui na terra, mas lá em cima ele não manda. A decisão já estava decretada. Enlil somente tinha que obedecer. E agora ele tomava aquilo que
tanto ele pregou para os terrestres, estava à sua frente. E Gauso continua dizendo: vós três permanecerão na terra, só voltarão para o Nibiru para morrer. Em carros celestiais circundarão a terra, esperarão a calamidade no exterior. Ao resto dos Anunnakis lhes deve dar a opção de ir-se ou de esperar a calamidade no exterior. Os Igigi, que se casaram com as terrestres, devem escolher entre a partida ou aos casamentos. A nenhum dos terrestres, nem sequer Sarpanite e a de Marduk, lhe permitirá viajar a Nibiru. Todos os que queiram ficar e ver o que acontece deverão proteger-se nos carros celestes. E quanto a todos os outros, devem estar preparados para partir para Nibiru imediatamente. Assim, em segredo, revelou Gauso as ordens do Nibiru aos líderes. Essas foram as palavras final de Gauso. Enlil, que se achava a cereja do bolo, agora estava como um terrestre. E diz a tábua sumeriana que Enlil, sem poder fazer nada, chama os seus conselheiros, chama-lhe os conselheiros dos conselheiros, chama também os seus filhos, chamam todos à volta dele, aqueles que tinham cargos de liderança, e diz o seguinte: a missão Terra chegou a um amargo final. Disse-lhe solenemente. Enlil começa a explicar o seguinte: os que são casados e suas esposas são as terrestres poderão voltar, mas as terrestres vão ter que ficar. Os Igigi, aquele que conhecemos como os anjos, deverão pegar as suas esposas e irem para os picos mais altos para tentar se livrar da grande calamidade, mas vão ter que ficar na terra. E os outros, aqueles que decidirem ficar, deverão entrar nos carros celestes e observar a calamidade de cima, esperando todo o mal passar. Enlil estufa o seu peito e diz solenemente que ele, como um líder, ele decide ficar. Mas o que todos não sabiam é que ele falava aquilo porque ele não poderia mais voltar à sua própria cidade. Agora é a vez de escutar o conselho. E Ninurta, um dos filhos de Enlil, diz o seguinte: olha, eu vou ficar com meu pai. Nanar, ele resolveu ir sozinho e esperar na lua toda a calamidade passar. E Shikur também decide ficar junto com seu pai. Utu e Inanna também ficam. Enki e Ninki, diz as tábuas sumerianas que falam com orgulho, com o peito estufado, e dizem: não vamos abandonar os terrestres, nós vamos ficar. Marduk, simplesmente aborrecido pelaquela decisão, ele diz o seguinte: não vou abandonar minha esposa Sarpanite, não vou abandonar os meus liderados Igigi, eu também vou ficar. Nergal, Gibil, Nanigal, Nijinsudha e Dumuzi, todos decidem ficar. Ninguém queria ver a morte dos terrestres, somente Enlil. Mas ainda falta a decisão da grande mãe, daquela que manipulou os primeiros óvulos, daquela que produzia a cura para os seus filhos, daquela que ensinou e cuidava com todo carinho de cada terrestre, de cada primitivo, daquela que todo o seu trabalho estava dedicado às suas mãos. Assim diz as tábuas sumerianas: o trabalho de toda a minha vida está aqui. Aos terrestres, meus criados, não os abandonarei, disse Ninmah com decisão de orgulho. A grande mãe também vai ficar. E como Enlil se ver sozinho, todo mundo pressionando, todo mundo dizendo que vai ficar com os terrestres, diz as tábuas sumerianas que se levanta um clamor. Aquele conselho começa a gritar e começa a exigir de Enlil o que vai acontecer com os terrestres. Os Igigis começam a pressionar. Todos aqueles que têm amor pelos terrestres começam a lhe pressionar Enlil o que vai acontecer. E Enki, tentando pegar força naquela reunião para que Enlil volte atrás, diz às tábuas sumerianas que Enlil fica mais irritado com isso e diz o seguinte: que os terrestres pelas abominações pereçam. Assim proclamou Enlil: um assombroso ser criado por nós deve ser salvo, gritou Enki a Enlil. Enlil estava perdendo na reunião. Todos estavam gritando que salvem os terrestres, que salvem os terrestres. Enlil cada vez mais pressionado. Palavras de insulto começam a sair da boca de Enlil.
Enlil começa a acusar Enki que todas as abominações da terra foi culpa dele. O assassinato de um irmão contra o outro, tudo aquilo que havia de ruim, casamento dos anjos, era tudo culpa de Enki, tudo culpa de Marduk. Palavras contra palavras, acusações contra acusações. Mas Enlil, ainda com toda a sua força, por ser o rei da terra, por ser o senhor do mandato, diz às tábuas sumerianas que ele apela e diz o seguinte: basta, basta, é tudo o que digo. A abominação não pode continuar. Assim proclamou Enlil enfurecido, que todos os líderes jurem solenemente que não interferirão nos acontecimentos, exigiu Enlil a todos. Enlil sabia que eles iam tentar de alguma maneira salvar os terrestres, então Enlil coloca um decreto que todos não interfiram naquilo que ele decidiu. Diz às tábuas sumerianas que Marduk está consternado. Marduk não sabe mais o que fazer, mas ele abaixa a sua cabeça e concorda, porque Enlil é o rei. E diz às tábuas sumerianas que um a um, de cabeça baixa, vai concordando com a decisão. E aqui neste momento eu quero que você preste bastante atenção, visualize essa cena. Diz às tábuas que Ninmah, no canto da sala, está repleta em lágrimas. Os seus olhos estão escorrendo. Ela não consegue mais, tem um nó na garganta. Ela sabe que os seus filhos vão perecer. Ela sabe que suas crias, aquela que ela fez com tanto carinho, aqueles que ela cuidou com tanto amor, vai perder o seu fôlego de vida. E diz às tábuas que Ninmah, com seus olhos cheios de lágrima, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, abaixa a sua cabeça e dá o seu aceite em voz baixa. E a consternação agora está com Enki. Todos olham e esperam que Enki vai falar. E assim diz as tábuas sumerianas: não posso deter a inundação, não posso salvar as multidões de terrestres. Para que quer me atar com o juramento? Assim lhe perguntou Enki a seu irmão. Para que tudo ocorra como se tivesse sido decretado por fado, que se conheça como decisão do Enlil, que fique sobre Enlil a responsabilidade para sempre. Assim disse Enki a todos. E Enki, com a sua palavra, ele diz: não coloque sobre mim esse fato, porque tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer com os terrestres é culpa de Enlil. Que caia sobre a vida de Enlil todo este fato e todo este acontecimento. E diz às tábuas sumerianas que Enki, consternado com aquela situação, levanta e sai da assembleia. Marduk, seu filho, imediatamente, totalmente irritado, porque sua esposa era uma terrestre, também tem que aceitar a palavra do rei. Eles são subordinados, eles têm que aceitar o que o rei mandou. Assembleia encerrada. Começa agora a evacuação. Enlil lidera as operações. Quem vai partir? Quem vai ficar? Nos lugares dos carros celestiais, no local de aterrissagem, começam a partir aqueles primeiros Anunnakis que vão voltar à cidade celestial. Aqueles que ganharam a passagem de voltar à cidade do grande rei celeste. Abraços felizes, abraços de pesares. Diz as tábuas que eles começam a entrar nos carros. Gritos começam a ser ditos. E os barulhos dos carros começam a ecoar pela terra e começam a se levantar do cipar e ir em direção à cidade celestial. Marduk, junto com Sarpanite, sua esposa, 2 filhos e suas filhas, reúne os Igis e diz o seguinte: olha, a escolha é de vocês. O que vocês preferem? Vamos até Lamo, Marte, e esperamos ali a calamidade passar? Ou vocês preferem ir à cidade das montanhas altas, ir ali para aqueles picos e esperar que a grande calamidade vai passar? O que vocês querem? O que vocês decidirem, está decidido. Os enlaces entre céu e terra estão a todo vapor. Enlil sabe que os terrestres podem armar uma rebelião. Coloca vigilância para que isso não aconteça. As tabuletas dos destinos começam a traçar os céus. Enlil sabia que Enki estava pesado contra ele. Enlil sabia por dentro que a decisão monocrática que ele tinha tomado não era uma coisa que todos queriam. Enlil, ainda assim, mesmo sendo aquela pessoa dura, ele queria mudar a situação. Ele vai até o seu irmão e faz uma proposta. E assim diz as tábuas sumerianas:
Depois Eliú se dirigiu a seu irmão Enki, lhe disse assim: para o caso de que se pudesse sobreviver à calamidade, que se recorde tudo o que aconteceu, que se enterre e resguardem as tabuletas dos registros no Sipar, nas profundidades da terra, para que nos dias por vir tire o véu, o que de um planeta se fez em outro, em que aceitou de bom grado as palavras de seu irmão, armazenaram os emiéis e outras tabuletas em arcas douradas, enterraram-nos para a prosperidade no Sipar, nas profundidades da terra. E assim foi feito. Escreveram as histórias de tudo o que tinha acontecido na terra, desde os primeiros dias até agora. Fizeram todos os registros em tabuletas de argila, escritas em cuneiformes. Colocaram ali, dentro de caixas douradas, todos os registros e os emiéis, para serem enterrados na profundidade da terra, para que aqueles que sobrevivessem à grande calamidade um dia achassem essas tabuletas e pudessem recontar a história sobre tudo o que aconteceu com aqueles que de outros planetas vieram, para poder criar o ser chamado de humano e também aqueles terrestres primitivos, para que todos pudessem saber a verdadeira história que aconteceu na Terra. E diz as tábuas sumerianas que no Sipar foram enterradas nas profundidades da Terra. E aqui eu quero abrir uma ressalva para parabenizar com muito orgulho o grande homem, historiador, que até agora proporcionou a saber de todas estas histórias, Zecharia Sitchin. Sem as decodificações deste grande arqueólogo, dessas tábuas que ele pegou para poder recontar toda a história da Terra, nós não saberíamos o que tinha acontecido. Um homem pioneiro, um ícone na história e na arqueologia, aquele que dedicou a sua vida em traduzir as tábuas sumerianas, porque os achados arqueológicos são da época da Suméria. Zecharia Sitchin dedicou a sua vida para poder traduzir e nós soubéssemos o que tinha acontecido. Sem ele hoje, nós não estaríamos aqui remontando toda uma história dos Elohims e dos Anunnakis, da cidade celestial que fizeram sobre esta terra e que por eles foram enterradas para que as futuras gerações achassem o que eles queriam mostrar. Ainda não achamos tudo, achamos aquilo que os sumérios, um pouco mais à frente do dilúvio, falou. Mas aquelas primeiras tábuas ainda não foram achadas todas. Mas Zecharia Sitchin é o homem que revolucionou toda essa história. Não uma história manipulada pelos religiosos que querem simplesmente ganhar fiéis em troco de dinheiro, mas uma história de dedicação à verdadeira história daqueles que do céu vieram à terra. E todos aqueles que amam a verdadeira história, que guardam com orgulho, todos aqueles que gostam e conhecem a verdadeira e limpa história que os sumérios contaram, tem que guardar este homem, tem que guardar este nome, Zecharia Sitchin, guardar com orgulho, em memória, porque ele já nos deixou e deixou um legado para que todos soubessem a verdadeira história da humanidade. Zecharia Sitchin, um homem com legado de conhecimento e dedicação. Não percam os próximos vídeos, em que tem uma ideia brilhante, juntamente com Neymar, como salvar a espécie, macho e fêmea, como colocar em salvação essas duas espécies e fazer com que os animais alcançassem a nova terra depois que passasse a grande calamidade. Seleção de duas espécies é o tema do nosso próximo vídeo. Não perca. E se você não é assinante do canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações. Dê o seu joinha, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no Instagram. Preste bastante atenção. Uma arca ia comportar todos os animais da terra? Enki tem uma brilhante dedução. Vocês vão se surpreender. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço em memória
a Zerharia City.